Apologia da verdade. Então esse é o assunto do vídeo de hoje sobre Gálatas, um importante tópico sobre Gálatas. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre Novo Testamento, que é uma playlist específica do quê? De teologia. O tema geral é teologia, a playlist geral é teologia, mas existe uma playlist específica apenas sobre o Novo Testamento. E eu estou tratando ultimamente sobre Gálatas, de forma extremamente introdutória, com poucas palavras, bem básico mesmo, só para eu ter uma noção. Bom, eu já tratei aqui no canal sobre a autoria, fiz uma introdução, né? Autoria e aceitação da epístola, a oposição dos judaizantes, que foi título do vídeo passado, e hoje então apologia da verdade. Vamos ver o que isso quer dizer aqui no contexto do livro ou da carta aos Gálatas. Vamos lá, que é um texto bíblico que está no Novo Testamento. Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar a ordem. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, exatamente, logo depois de Coríntios. Essa submissão ao conceito judaico que acrescentava ritos e proselitismo, que submissão que eu estou me referindo aqui? A oposição feita aos judaizantes. Que são judaizantes? Eram aqueles cristãos que queriam trazer aqueles cristãos judeus, né, porque a sua grande maioria era no início, queriam trazer para dentro do cristianismo esses conceitos judaicos de seguir determinados ritos, enfim, determinada forma na adoração, né? Essa submissão ao conceito judaico que apresentava ritos e proselitismos, entre eles estava o da circuncisão, que é que entra bem nessa ideia do que seja judaizante. Esse parecer herético do Evangelho foi amplamente combatido por Paulo na Galácia. Galácia, né, que na época do Novo Testamento referia-se a uma região centro-norte da Ásia Menor, a atual cidade, ou melhor, a atual região moderna da Turquia. Mas também podia ser uma província romana na Ásia Menor Central. Assim considera-os, a saber, a todo e qualquer que os inquietasse ou desejasse transtornar o Evangelho de Cristo, além do que ele havia anunciado como anátema. Isso está na própria carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 9. Richards apresenta, um autor, né, apresenta uma análise desta passagem. Anátema normalmente é traduzida como amaldiçoado. Está intimamente relacionado com um conceito do Antigo Testamento de dedicação ou dedicar as cidades capturadas ou os saques à destruição. Esta alusão apresenta a intensidade da reação de Paulo ao evangelho pregado pelos judaizantes. Bom, na verdade, se você parar para pensar, vai perceber que, de fato, diversos costumes judaicos seriam muito difíceis de serem seguidos por gentis, né? Os gentis são aqueles que não eram judeus. É difícil, né? Imagine, esse mesmo da circuncisão. Dificultaria muito o acesso à fé, você não acha? Richards retoma o cerne do evangelho quanto às controvérsias levantadas acerca deste. Uma vez mais vemos a confusão sobre o caráter essencial do evangelho, que é altamente destrutivo e deve ser esclarecida custe o que custar. Em resposta à questão dos judaizantes, Dockery afirma que Paulo reafirmou seu chamado da parte do Senhor e o evangelho que pregava. Acusou-os de temerem a perseguição e de desejarem retornar a aspectos elementares da religião, como o código legal do Antigo Testamento. Carson, um outro autor, de maneira determinada nos orienta acerca da necessidade da exposição clara e direta que Paulo faz da verdade, de que a justificação vem somente pela fé em Cristo, ou seja, são obras ou são fé? Ou é fé, basicamente, né? São fé, ou é fé, basicamente. Será que você precisa fazer algo para ganhar a salvação? É uma questão muito discutida desde sempre, né? A orientação, mas claro, a base da Bíblia sempre será a fé, apesar de ser discutida, mas a fé sempre vem sempre em primeiro lugar. A orientação de Carson é a de que devemos dizer isso em oposição àqueles que enfatizam a importância de obras realizadas em conformidade com a Torá, ou quaisquer outros feitos do pecador. Bom, então esse é o texto que tenho para hoje aqui no canal sobre apologia da verdade, ou seja, que é necessário realizar uma oposição a costumes, ou então ao judaísmo, não é judaísmo, mas a oposição aos costumes judaizantes. Na verdade, isso acontece até hoje em muitas igrejas por aí, né? Até as neopentecostais fazem bastante disso. Eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre a importância da epístola aos Gálatas, beleza? Vídeo passado, a oposição dos judaizantes, vou deixar aqui no final.